Muito bem. Vamos aos nossos convidados de hoje. Nós vamos falar sobre privatização da Corsan. O governador Eduardo Leite anunciou semana passada a intenção de privatizar esta estatal, que é uma estatal importante aqui do estado do Rio Grande do Sul. Nós tivemos, na oportunidade em que o governador anunciou a participação aqui no nosso programa do deputado estadual Sérgio Turra, ele é autor da PEC que possibilita a não necessidade de realização de plebiscito para a privatização, e nós continuamos analisando isso. E hoje nós vamos discutir a questão se a privatização é o melhor caminho para a Corsan. Eu tenho posição editorial minha, eu não represento ninguém, eu não falo em nome da emissora, eu falo só em meu nome. A emissora é que me confia esse espaço para falar. Meu posicionamento é a favor da privatização, mas nós vamos ouvir posições a favor e contrária à privatização da Corsan. E eu convidei no programa de hoje o advogado especialista em direito público, concessões e parcerias público-privadas, Matheus Klein. Matheus, seja muito bem-vindo ao Cruzando as Conversas. Boa noite. Boa noite, Guilherme. Tudo bem? Boa noite aos telespectadores, aos demais convidados da mesa. E vamos aí iniciar, então, esse debate sobre esse tema tão importante com relação ao nosso Estado. Muito bem. Quem também participa da edição de hoje do nosso programa é Regis Albino Marques Gomes, vice-presidente de Finanças e Patrimônio da Assigra. Tudo bem, Regis? Como é que está? Boa noite. Boa noite, Guilherme. Obrigado pelo convite. Um prazer para nós da Associação Comercial e Industrial de Serviços de Gravataí estar presente nesse debate importante, nesse momento que vivemos no Estado. E também Eduardo Barbosa Carvalho, que é diretor consultivo do Senge RS. Como é que vai, Eduardo? Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, boa noite. É um prazer participar do programa e vamos assim já aproveitar a tua introdução excelente que fizeste com relação às questões da vacina, trazem um dos pontos e do cerne principal desse nosso debate hoje, que é a questão de saúde, né, associada ao saneamento. Então é um prazer estar conversando e poder trazer algumas informações e opiniões acerca do assunto. Muito bem, obrigado, Eduardo, pelas palavras. E vamos direto aí para o que interessa em relação à Corsan. A Corsan é uma empresa que atende a maior parte dos municípios gaúchos e que pertence ao Estado. O governador Eduardo Leite pretende vender a estatal. Para isso, ele precisa da aprovação da Assembleia Legislativa, primeiro para não realizar plebiscito, depois ele precisa da autorização. A ideia é capitalizar a empresa e a argumentação do governador, que na época da campanha eleitoral havia se manifestado contra a privatização, é que ele mudou o seu discurso, mudou o seu pensamento, porque nós tivemos a aprovação do novo marco do saneamento em nível federal. E este novo marco do saneamento tornou a estatal Corsan, segundo o governador, da forma como ela se encontra, numa empresa inviável e, portanto, ele resolveu e decidiu que optaria pela sua venda. O governo do estado ficaria apenas com 30% das ações, o resto venderia, não seria mais acionista, não seria mais o detentor da empresa, ele seria um acionista e não um acionista majoritário. Portanto, privatização da Corsan. Como é que vocês veem isso? Como é que vocês avaliam a venda dessa estatal? Eu vou começar pelo Matheus Klein. Matheus. Então, quando a gente trata assim de novo marco de saneamento, a gente tem que contextualizar assim que na verdade é uma atualização. O marco de saneamento já existe desde 2007, mas no ano de 2020 houve uma atualização desse regulamento que trouxe novas metas para a universalização do serviço, como, por exemplo, 99% para atendimento e tratamento na questão da água e 90% na questão do tratamento do esgoto. A Corsan é uma empresa da década de 60 e que até 2007 o seu foco principal era na questão do tratamento e distribuição de água. E hoje a empresa tem um nível altíssimo nesse quesito, que é mais de 95%. Contudo,
Na questão do esgoto, ela ainda deixa muito a desejar, porque ela só entrou neste mercado a partir mesmo foi de 2007. E hoje, por exemplo, o nível de tratamento de esgoto da Corsan é de cerca de 18%, segundo os dados que foram divulgados. Se a gente for comparar esse dado com o próprio estado do Rio Grande do Sul, o estado do Rio Grande do Sul tem cerca de 32% de esgoto tratado e no Brasil essa média chega a 54%, e no estado de São Paulo essa média é superior a 90%. Então, 32, peraí, assim, Matheus, desculpe lhe interromper. O Rio Grande do Sul tem só 32% de esgoto tratado. Porque 50 e poucos por cento, 53, 54% já é baixo. 30 e poucos, o Rio Grande do Sul é um estado que tem um IDH proporcional ao restante do Brasil muito mais alto. Quer dizer, é escandaloso que tenha um índice tão baixo de saneamento, que saneamento diz respeito à saúde. Isso é um assunto fundamental. Pode continuar. Perfeito. E o detalhe, na área que a Corsan atende, esse índice ele é de 18%. Aí é o seguinte, pelas regras que foram estabelecidas pela atualização do marco do saneamento, a Corsan divulgou um estudo, um plano de investimentos, que para fazer frente a esse montante de recursos necessários para atingir essas metas, seria necessário em torno de 10 bilhões de reais, que seriam basicamente 6 bilhões na área do esgoto e 4 bilhões na questão da água, porque teria que fazer uma manutenção de rede, ampliar alguma coisa. Esse, mais ou menos, foi os números, a grosso modo, divulgados pela companhia, né? Isso seria, mais ou menos, investir até 2033, que é a meta de prazo estabelecida pela legislação federal para universalização, em torno de R$1 bilhão por ano. A Corsan divulgou no anúncio do governador que, no ano de 2020, ela investiu 417 milhões de reais no ano. Ocorre que esta marca foi uma das maiores da história da companhia, segundo os dados que eles divulgaram. Volto a repetir, esses dados são dados da companhia. O que isso nos dá de parâmetro? Assim, que seria necessário duplicar esse nível de investimento. Além disso, foi divulgado também os índices de perdas, né? Onde a Corsan aparece com cerca de 43% de perdas na distribuição de água, por exemplo, né? Muito acima, por exemplo, das perdas da Copasa, que é uma outra companhia estatal, da própria Sanepar, que a Sanepar tem 35% de perdas, a Sabesp também tem 35%, e se a gente pegar uma companhia privada, por exemplo, que a EGEA tem cerca de 19% na questão de índice de perdas, né? E aí é o seguinte, lá na lei do saneamento, ela tem um dispositivo que diz o seguinte, que quem não cumprir as metas, tá, pode ficar sem receber recursos voluntários da União e não poder contrair financiamentos de bancos públicos, como, por exemplo, o BNDES. E o Ministério do Desenvolvimento Regional publicou uma portaria recente, que é de 22 de março, onde indicou quais são os índices máximos de perdas. E, para o ano de 2022, o índice máximo de perda aceitável vai ser de 39%. E aí ele vai ter uma gradação que, até 2034, o índice máximo aceitável vai ser de 25%. O que acontece? O titular do serviço, ele é dos municípios. Tá? A Corsan é uma prestadora de serviços para os municípios. Então, quem vai sofrer penalidade pode ser os próprios municípios, caso a Corsan não venha cumprir. Eu vou pegar o caso, por exemplo, do meu município, Farroupilha, o município em que o ex-prefeito Clayton Gonçalves tinha uma série de restrições ao serviço da Corsan, porque ela não cumpriu o contrato em que estava estabelecida uma série de obras. E pela falta de dotação orçamentária, a Corsan simplesmente não cumpria. Quer dizer, ano passado, o governo do estado ofereceu à Corsan, quer dizer, deu regime orçamentário da Corsan o maior valor da história, ainda assim um valor inadequado para o volume de investimentos que ela teria que fazer para cumprir essas metas que tu mencionas. Uhum. Sim. É porque essas metas estabelecidas na legislação federal são bem audaciosas, assim, né? É para realmente transformar o setor.
A Corsã sempre teve uma característica de companhia pública, né? Até mesmo para suprir uma deficiência que era dos municípios. Os municípios, muitas vezes, no Estado não tinham condições de fazer o serviço, então tinha toda a questão de subsídio cruzado, da capacidade de investimentos, então isso muito foi delegado para a companhia. Ocorre que com essas mudanças legislativas, o setor do saneamento ele se tornou um setor muito mais de viés privado do que de viés de companhias públicas, né? Se a gente pegar um dado assim, 6% do serviço hoje é prestado por companhias privadas, seja em forma de concessão, PPP ou algo privatizado. Só que do volume de investimentos a nível Brasil, 20% do investimento realizado na área é feito por essas companhias privadas. Então, é um volume considerável a nível Brasil. Assim, isso mostra que há uma deficiência na capacidade de investimento. E citando assim, o caso de Farroupilha, né, claro, muitos prefeitos brigam, digamos assim, com a Corsã por não estar cumprindo com as metas do contrato de programa, etc. O que acontece? Esse não cumprimento, tá, também é uma das formas da companhia conseguir manter alguma margem maior de EBITDA, né, que é cerca de 25% da Corsã, que é menor que outras companhias estaduais. Então, ou seja, ela não presta o serviço aquele que ela contratualizou, não entrega o investimento todo necessário e vai causando, ao longo do tempo, uma deficiência tanto de infraestrutura quanto da operação do serviço, né? Então, a companhia ela vai ter dificuldade de se capitalizar, isso é fato, assim, a gente pega os números assim, do tudo que ela recebeu de recursos, tanto do PAC ou direto da União, e eles não vão fazer frente, não vão ser suficientes para atingir todo esse montante de investimento para cumprimento das metas. Isso é o que está sendo divulgado e que está sendo consolidado até o momento. Bom, se vai ter alguma outra linha de crédito, algum outro formato, aí é uma outra situação, mas hoje é essa situação. A capitalização em debêntures que a Corsã fez, ela capitalizou cerca de 600 milhões de reais. Não é um valor assim que vai conseguir suprir toda a necessidade da companhia. A companhia também tem um alto gasto de pessoal, ela não tem uma eficiência nessa área tão boa quanto outras companhias estaduais de outros entes da federação. E, então, a tendência é que a Corsã vai ter que fazer uma reformulação drástica assim, na sua atuação para conseguir fazer frente, porque, caso contrário, tem a questão dos municípios poderem romper esses contratos de programa, caso não sejam feitos os investimentos necessários. A gente tem um exemplo clássico no estado, que é do município de Erechim, que acabou tendo que entrar judicialmente, conseguiu fazer uma rescisão contratual, depois passou por um processo licitatório bem turbulento, mas conseguiu se desfazer legalmente do contrato para conseguir o município próprio licitar. Agora, com essa atualização da legislação, isso vai ser um ambiente mais favorável para o município, né? E os municípios menores, que podem ser questionados sobre como que eles podem fazer, a lei trouxe um dispositivo que eles podem se reunir em blocos, né, e fazer blocos de concessão, ou blocos de contratos de prestação de serviço. A Corsã, hoje, nesse formato de sociedade de economia mista, ela vai ter dificuldade de disputar o mercado. Ela vai ter que ter uma reestruturação para ter mais competitividade, seja na área de gasto de pessoal, eficiência com o pessoal, eficiência na prestação do serviço, né, eficiência em capital para fazer os investimentos, né. Então, é uma série de itens assim que a companhia vai ter que se reestruturar para conseguir fazer frente a esses investimentos. O que o governador fez? Ele recebeu uma análise, né, e a análise que foi concluída por um grupo foi do seguinte sentido: olha, hoje, para a companhia não ter o seu valor esvaziado, uma alternativa é fazer a venda acionária e o Estado passar a ser minoritário, né, nessa sociedade de economia mista. Ou seja, o Estado não abre mão de todas as suas ações, mas permite que o privado venha, assuma a gestão e faça esse ingresso nesse mercado mais competitivo, né? Isso não, é a tendência. Vai ser muito difícil reverter essa tendência de competitividade privada nesse mercado de saneamento que aumenta ano a ano. Hoje nós vamos ter aí, logo, a licitação do SEDAI, que vai ser talvez uma das maiores deste ano
no setor, se não for a maior, e que vai ter um termômetro já de como o mercado, qual vai ser o apetite do mercado para esse nicho. No ano passado, nós tivemos uma licitação municipal de Maceió, que foi também bem interessante, onde se capitalizou cerca de 2 bilhões de reais em outorga e mais 2 bilhões de comprometimento de investimentos no saneamento na cidade. Né? Então, os valores são expressivos, há uma necessidade de investimento gigante no setor. Estima-se que a nível Brasil sejam necessários quase 700 bilhões de reais para fazer frente às metas de universalização. São, na verdade, mais de 800 bilhões, Matheus. 846... já está estimado. É mais do que 700. Então, tu imagina para fazer frente a esse volume de investimentos a nível Brasil, o poder público ele não tem todo esse fôlego financeiro para fazer sozinho. Ele vai ter que atrair o capital privado para conseguir fazer frente a essas metas. Muito bem. Eduardo Barbosa Carvalho, o CENG é a favor ou é contra a privatização? Ou há uma posição ainda não estabelecida? Há uma divisão? Que eu sei que o CENG às vezes não tem uns posicionamentos assim, que às vezes não é exatamente o posicionamento do CENG, às vezes um é a favor, outro é contra. Qual que é a tua avaliação? Vamos lá. O CENG está muito atento a essa situação e o CENG tem buscado conhecer melhor, né, e ter mais informações. A Klein trouxe muitas questões importantes, né? A grande maioria delas foram apresentadas pelo governador Leite como pressupostos de um cenário, né? E a partir desse cenário a opção tomada pela abertura de capital com o controle acionário sendo transferido à iniciativa privada. Eu aproveito a tua introdução, a introdução do programa que falava em saúde, e esse aspecto de saúde é um aspecto fundamental. Até o Klein comentava, só me veio agora a licitação do SEDAI e da Casal, elas ambas foram híbridas. Por entenderem, e as modelagens do BNDES, por entenderem ser uma questão de Estado, de diretriz de Estado, as questões de saúde, as questões das águas, as questões ambientais, as modelagens desses dois estados estão sendo que a companhia estatal continua com a parte de captação, adução e tratamento, e é concedido à iniciativa privada a distribuição e a implantação do sistema de esgoto. Então, olha aí já alguns exemplos onde o poder público entende, e o próprio BNDES, ser uma questão muito estratégica, e que não deve ser só considerada as questões empresariais do ponto de vista de lucro. É um negócio, ou é uma pauta muito mais complexa do que isso. É uma pauta que envolve saúde, é uma pauta que envolve características de abrangência social, é uma pauta que abrange questões ambientais e também uma gestão empresarial que vise resultados capazes de reinvestir no próprio saneamento. Então, o CENG tem trabalhado e buscado informações no sentido de, inclusive, obteve junto à Corsan, e é inegável que há que se ter aporte de capital privado. Isso é inegável. As capacidades das empresas que atuam hoje, todas elas no Brasil, dada a necessidade dos prazos, e o Klein falava bem, a Corsan só passou a ser instada a ser a empresa que atua em esgoto só a partir de 2007. Portanto, esses índices um pouco abaixo, porque, em média, alguns contratos iniciaram em 2011, e a empresa já tem dentro do seu plano algo que traz o capital privado como parceiro para somar capacidades de investimento que... Mas, Eduardo, deixa eu lhe perguntar, falou um pouco abaixo, 30% só de serviços de saneamento. Sim, mas nas cidades... me parece muito abaixo. Me parece... Pois não, mas nas cidades... Pois não. Nas cidades onde ela opera há mais tempo, nós temos índices de 60% a 70%. A média, porque a grande maioria dos contratos iniciou a partir de 2007, a média é 18%. Mas se nós pegarmos aqueles municípios anteriores a isso, Canoas, Santa Maria e outros municípios, a Corsan tem mais de 60%. E eu quero dizer que no planejamento dela, tem e já está em andamento ao prazo da iniciativa privada, que são as parcerias público-privadas.
elas vão ter uma capitalização e um investimento de 2 bilhões para a região metropolitana. Este projeto que o governador apresentou, a partir de premissas que, no nosso entendimento, elas têm que ser melhor verificadas, né? O Klein comentava comprometimento de pessoal. Ora, o comprometimento de pessoal apresentado pelo governador é Corsã com o seu pessoal próprio, e as outras empresas têm um alto grau de terceirização. É óbvio que as demais empresas vão ter um comprometimento menor de pessoal próprio. O indicador correto nesse caso... Mais uma pergunta, Eduardo. Próprio mais terceirizado. Pois não. Mas daí, em virtude disso, desse ponto que o senhor traz, a questão da terceirização, outras empresas podendo terceirizar e a Corsã não. O fato dela ser estatal não a ingessa? Não a ingessa? Não? Tanto é ver que essas empresas foram comparadas, são empresas estatais. Elas têm mercado acionário, elas têm um controle acionário público, elas têm, olha só, a Sabesp, a maior empresa de saneamento da América Latina, ela é de controle público. Ela tem essa visão, é só uma questão de gestão, se eu quero terceirizar mais ou menos. Eu não quis dizer se a terceirização seria melhor ou pior. Eu só disse que houve uma distorção quando se diz que o comprometimento de pessoal da Corsã é 37 e da Copasa é 14, é porque na Copasa eles não consideraram os funcionários terceirizados. Isso é uma questão para ver. O próprio EBITDA, a Corsã também atua na capital. Todas as demais empresas têm a capital. Olha só uma questão que é tênue, mas é muito importante. Uma ligação de água, um ponto de água na Corsã tem, em média, 1,2 clientes. Pegas uma capital como Porto Alegre, ou como Belo Horizonte, ou como São Paulo, isso vai para cada ponto de água 5 clientes. Portanto, há uma receita associada àquele investimento e àquela operação muito maior. Logicamente, os resultados são maiores. Então, também tem que se conhecer o fato de que a Corsã não opera capital. Mas vamos lá. Os pressupostos do governador foram pressupostos de que a Corsã não tem capacidade. Ora, ainda nem foi definido pelo marco legal quais os critérios para comprovar a capacidade. Ponto 1. Ponto 2. O prazo de 2033, muito bem falado, ele é lá do Plano Nacional de Saneamento, que dava 23 anos para a universalização. Estamos muito surpresos que o marco editado agora, em 2020, mantém a data de 2033. Logicamente, logo vai ser expandido para 2040. Não é factível por qualquer empresa fazer isso, tanto pela capacidade de investimento, muito mais ainda pelas intervenções que tem nas cidades. Mas onde eu quero chegar? A solução do governador, e que isso é que nós estamos avaliando com o pessoal da Corsã, é de que ela é para capitalizar 1 bilhão e vender as ações do controle acionário. Ora, os outros 3 bilhões, que certamente serão auferidos, me parece que há uma dúvida, talvez vão para o caixa, esperar questões do Estado. E a Corsã tem um planejamento que é justamente para universalização do esgoto, onde a parceria privada tem a efetiva atuação e o efetivo gasto e investimento no esgoto, que são as parcerias público-privadas. Chama a atenção, e o pessoal nos falou, estão prontos estudos do BNDES para parcerias público-privadas para mais 41 municípios, que somados aos 9 da região metropolitana, são 50 municípios que representam praticamente 2/3 da população atendida pela Corsã. Então, se eu tenho planejamento, e esse investimento da PPP dos 41 remonta a cerca de 4 bilhões. Ora, eu tenho 4 bilhões talvez auferidos pela abertura de capital pretendida, mas desses talvez só um seja para capitalizar para a empresa, para investimento, e os outros 3 para o Estado. Se eu optar pela PPP, eu tenho os 4 bilhões com certeza sendo investidos para o saneamento e para a universalização. Porque o foco maior e as metas de universalização, muito bem o Klein falou, a Corsã de água, a Corsã foi criada dentro de uma lógica da década de 60 para implantar água, e isso está muito bem. Tem uma situação ou outra pontual, alguns bairros, nós temos muitas ligações irregulares, muitas vezes acabam afetando os consumos, né, reduzindo pressões, isso tudo é uma questão que tem que ser criada. Porém, a Corsã tem essa capacidade. O que tem que ter é a capacidade de investimento em esgoto, isso está no marco legal, e a Corsã tem o seu planejamento.
de investir através de PPPs e nos demais 250 municípios, investir com o seu capital e também buscar, se necessário, parcerias, inclusive tendo soluções alternativas, já, vamos dizer assim, estão entendidas como adequadas pela FEPAM, pelos órgãos ambientais, pelo Ministério Público, pelas agências reguladoras, que é a solução individual, que seria, e aquilo que lá no Plano Nacional de Saneamento está bem contemplado. A universalização do esgoto, ela pode se dar por duas formas. Um sistema separador absoluto, que é a ligação de água, a ligação de esgoto, a rede e a estação de tratamento, mas também pode ser com a limpeza sistemática e periódica das fossas residuais, tendo sim este resíduo coletado, tratado em estações. E a Corsã também tem esse planejamento, obtivemos essa informação, para todo o restante do Estado, fazendo centrais subregionais no conjunto de 15 e 20 municípios, com uma distância entre os municípios e a estação de tratamento no máximo de 50 quilômetros, que são soluções que podem dar muito rápido e com investimentos um pouco menores, solução ambiental e de saúde também para os municípios menores. Então, há que se ter, neste momento, essa avaliação de qual a melhor alternativa para se trazer a capacidade de investimento privado. Necessariamente não precisa ser só a abertura de capital. O entendimento que até o momento tem sido nos passado e nos parece o mais plausível é manter as parcerias público-privadas que já estão em andamento e estão já planejadas, que elas abrangerão 2/3 da população atendida pela Corsã, o restante com capital, e essa soma de capacidade de investimento da Corsã e da iniciativa privada, voltando na tua intervenção inicial, que és favorável à privatização, eu entendo que isso é uma, vamos dizer assim, é uma denominação que tu és favorável a ter a parceria privada para juntar-se à empresa e ter uma capacidade maior de investimentos. E isso é inegável, dado que a sociedade, até os 15 anos, só que se deu conta que o esgotamento sanitário é importante. A Corsã tem 55 anos e só nos seus últimos 15, 10 é que está sendo instada as de esgoto. Portanto, a própria sociedade também está se alertando para isso muito recentemente. Então, todas as formas que são possíveis para isso estão abertas, mas tem que se discutir todas as formas. E o que foi surpreendente para o Senge é de que somente foi trazido pelo governador uma possibilidade, inclusive descartando as possibilidades que já estão em andamento dentro da companhia e que são capazes de suprir a grande parte das necessidades daqueles 10 bilhões de investimento. Por enquanto muito é bem. Isso, muito obrigado. Regis Albino Marques, e a sua avaliação em relação a esta polêmica, a esse debate? Tem que habilitar o som, Regis. Talvez tenhas desabilitado o teu som. Isso, desculpa. Vai lá. Eu estava ouvindo aqui, não quis atrapalhar. Primeiramente, Guilherme, uma saudação muito especial aí a esse programa Cruzando as Conversas, a possibilidade da ação comercial e industrial do serviço presente aqui, mas mais contribuindo no sentido de Gravataí, da nossa cidade, né? Fazer uma saudação ao Eduardo Carvalho, diretor consultivo aí do Senge RS. São pessoas especialistas na área, né? E como Associação Comercial e Industrial de Serviço, da nossa participação, gostaria de também fazer aqui uma saudação para a nossa Ana Cristina Pereira, que preside a SIGRA, entidade essa fundada em 1928, já temos 90 de história, aqui em Gravataí, com cerca de 800 anos, prestando muitos serviços para os empresários e a comunidade aí. E fomos convidados, então, a fazer parte desse debate, né? Um debate novo, né? O governador Eduardo Leite apresentou a possibilidade de privatização, embora na própria campanha ele falava em não privatizar a Corsã, mas em função do marco de saneamento e de tantas questões aí apresentadas por ele, pretende agora privatizar. Nós aqui em Gravataí, uma cidade, quarto PIB do estado, cidade em população, os nossos 463 quilômetros quadrados, aí fizemos parte do universo aí de 317, me parece, municípios que a Corsã atende, né?
E claro que aqui nós em Gravataí a gente tem esse grande problema de falta de água já há muitos anos, né? É assunto de muito debate dentro da cidade. Nosso prefeito Marco Alba tentou negociar aí com a Corsã a possibilidade de municipalizar ou privatizar a água aqui em Gravataí. Então é um tema muito discutido na cidade. Recentemente, com a PPP que foi feita para os municípios da região, os 9 municípios da região metropolitana, foi um tema de muito debate, né? Foi falado há pouco, mas recentemente que a Corsã tem se dedicado, né, ao tratamento de esgotos. Enfim, o nosso prefeito atual, Luiz Afalon, que por coincidência foi presidente da Corsã, né, no governo da Ieda Cruzes, então tem um conhecimento, esteve até no início deste mês, agora de março, reunido com a diretoria da Corsã, né, com algumas reivindicações importantes para o nosso município, colocando questões assim que são muito fundamentais para nós, que é um reservatório bem maior, aqui com 3 milhões de litros para a Morada do Vale, que nessa PPP já é uma obra até licitada, e já tem até vencedor para se fazer, que resolveria grande parte dos nossos problemas. Também colocou a importância de uma nova adutora na ETA de Cachoeirinha, né, no município que faz divisa com a gente aqui, com um aumento, com um reservatório para Vista Alegre, que é um bairro nosso aqui que fica próximo à Morada do Vale, pedindo também uma nova adutora, né, para a ETA de Gravataí, que atende o bairro Ciprestes, é uma obra que ainda não foi licitada, e também uma rede que faça a interligação entre essa do bairro Ciprestes e a Vista Alegre, que resolveria grande parte dos problemas que a gente tem com a comunidade, principalmente na Morada do Vale. Mas eu levantaria algumas questões aí sobre a privatização. No Rio Grande do Sul, temos vários municípios que não têm privatizada, mas sim municipalizada. A gente tem vários exemplos aí, Pelotas, Porto Alegre, Caxias, São Leopoldo, Bagé, Santana do Livramento, várias cidades que têm a água municipalizada. Então, eu acho que esse debate também... Mas nem todos os municípios conseguiriam isso, né, Regis? Porque, por exemplo, Caxias do Sul, um município riquíssimo, tem um orçamento, mas em municípios pequenos, como é que vão fazer? Essa é uma grande discussão. Eu acho que foi até colocado pelo seu Matheus, e o próprio Eduardo colocou, né, de fazer um consórcio de alguns municípios. Que a gente também tem um outro exemplo, né, que a gente pode discutir, eu acho que é um debate amplo. Uruguaiana foi a primeira cidade a privatizar a água. Fizeram um contrato, 6 ou 7 anos depois de já estar privatizado, a própria Câmara de Vereadores queria fazer um cancelamento desse contrato, porque não estava sendo cumprido tudo que foi prometido, que estava acertado com a empresa que ganhou a licitação e tem a privatização. Então, assim, a gente entende que é importante essa discussão, mas é importante também a fiscalização. Quer dizer, tu privatizar a Corsã, nós como empresários defendemos muito a parceria público-privada, um Estado menor e a maior participação das empresas, né? Mas eu acho que é importante a gente entender também como fica a fiscalização. Quer dizer, privatizando a Corsã, talvez seja bastante interessante, mas temos que ver como vai ser fiscalizado, como os municípios vão ter essa fiscalização. Mas o marco legal do saneamento, ele estabelece uma série de regramentos que não existem atualmente, aliás. Há um avanço institucional de garantias jurídicas que não haviam antes. Sim, é uma discussão, a gente não tá colocando, porque é uma coisa muito recente, né? Nós, enquanto entidade, a SIGRA, não debatemos esse assunto ainda dentro da nossa diretoria, como posicionamento, até para ser a favor ou não pelo nosso município, mas a gente também tem que levar em conta, assim, algumas cidades grandes na Europa, principalmente, que privatizaram, estão fazendo um movimento inverso, estão municipalizando. Caso de Paris, caso de várias outras cidades que têm voltado a privatizarem e agora estão usando novamente. Quer dizer,
É uma discussão bem ampla, né? Acho que é importante com o marco do saneamento, embora já agora que está sendo mais levado a sério, vamos dizer assim, pelos governos. Então, eu acho que é um debate que deve iniciar, não é? Eu acho que se colocar o WhatsApp, acho que tem que se levantar todas as questões. As PPPs também são importantes, né? A gente lutou tanto aqui, por exemplo, na nossa região metropolitana para aprovar, Gravataí discutia muito se participaria ou não da PPP, né? Optou por participar, passou pela Câmara de Vereadores aqui, com todos os vereadores votando a favor. E eu acho que é uma discussão ampla, está iniciando essa conversa, tem que se falar muito, discutir. Para mim, se a municipalização, se a privatização de toda a Corsã, se a PPP é o caminho em várias regiões, eu acho que é uma discussão interessante para a gente ter aí nos próximos dias. Muito bem. Matheus Klein, vou fazer mais uma rodada, vou pedir para que os convidados tentem serem sucintos nessa segunda rodada desse bloco para que todo mundo possa falar 2 vezes. Vai lá, Matheus. Não, perfeito. Só para deixar claro, não há um processo de municipalização, porque a titularidade do serviço é do município, né? A Corsã é uma companhia que supre essa carência dos municípios nesse serviço. Isso é uma questão histórica da companhia. Ela vinha suprindo esse serviço nos municípios, né? O que a gente tem que também se atentar por alguns passos que são os seguintes. O primeiro passo é resolver essa questão constitucional sobre o plebiscito. Esse é o primeiro ponto. Depois vai ter toda uma discussão sobre um eventual projeto de lei, que aí vai ser tratado o regulamento do que vai ser efetivamente feito. Se vai ser feito uma abertura do controle acionário da companhia, onde o governo vai ficar como acionista minoritário, ou se ele vai ser no estilo Sabesp, onde ele fica com 51% no mínimo das ações e o restante ele joga para o mercado, né? E aí trata das regras de governança, etc., como a Sabesp já o faz. Aliás, a Sabesp já vem na governança desde 95 e por isso que ela está hoje em um nível tão mais avançado que as demais companhias. E aí vai se estabelecer se o governo vai ficar com a famosa Golden Share, com direito a veto, não vai, quais vão ser os critérios, quais vão ser os requisitos para fazer essa privatização ou essa alienação de ações. E o principal é o seguinte, a gente tem que olhar para o município, porque se a Corsã assumir o compromisso e não cumprir com as metas, quem vai ser penalizado não vai ser o governo do estado nem a Corsã, vai ser o município, que quem não atingir os níveis, quem vai sofrer essa impossibilidade de obter financiamentos vão ser os municípios. É ali que a coisa fica um pouco mais delicada. Por isso tem que ser feita uma análise bem criteriosa para que os municípios não saiam prejudicados. Eles já têm pouco recurso, já é uma dificuldade tremenda para conseguir suprir as necessidades dos cidadãos. E ainda se a companhia continuar nessa mesma batida que ela vinha até hoje, com uma tarifa cara, com um serviço mal prestado, com incapacidade de investimento, quem vai sofrer vai ser lá na ponta. Não tenha dúvida. Eduardo Barbosa Carvalho. Ok. Algumas questões que acabei não falando no primeiro bloco, que é uma questão muito interessante. Nós estamos num momento, isso nos chamou a atenção, né, o Senge e esse contexto que atua e fica muito atento ao saneamento, até as próprias instabilidades do momento para que fosse definido uma venda de ações. Né? A gente viu que em 2019 o governo fez uma tentativa de vender ações do Banrisul e teve que recuar porque o mercado estava precificando muito abaixo. Né? Nós estamos num momento que é uma instabilidade. O próprio marco legal ainda há várias questões a serem regulamentadas. As agências regulatórias vão ter na ANA uma agência nacional que tem um cronograma que em 2 anos vai ter todas as suas normativas para justamente regrar as questões regulatórias que são tão importantes para dar garantias ao processo e às empresas de saneamento. Várias instabilidades que estão aí e nos chamam a atenção essa situação. Outra questão que a gente verifica é que na PPP, na parceria público-privada, nós já temos definido os valores, os investimentos, e o parceiro privado vem já com isso definido e já, quando faz a sua oferta, ele já faz uma oferta sabendo o que vai fazer. Já na venda de ações, nós vamos ter que ainda ter a expectativa de qual o valor
momentâneo que essa ação vai dar e qual capacidade de investimento que a empresa vai ter. Tá? Outra questão importante é que a Corsã, e isso tem que ser levado em conta pelo menos para cotejar financeiramente, do ponto de vista de números, a Corsã adquiriu, faz anos, a isenção de pagamento de imposto de renda por ser uma empresa pública. Isso representa cerca de 150 milhões de reais que, se privatizada ou se ampliar, há entendimentos que, se passar de 30% para o controle privado ou mais, perderia isso. Ora, então este 1 bilhão que o governador fala que vai buscar oferir como capitalização para investir, em 7 anos é aquilo que a empresa vai gastar por ter que pagar o imposto de renda hoje não pago. Outra questão importante é que a empresa, ao longo desses anos, né, a gente teve os dados, ela teve uma melhoria de qualidade de seus processos muito grandes, tecnologia, automação, tem ISO 9001 em água, ou seja, mais de 50% da população que é atendida pela Corsã hoje é atendida com estações de tratamento com certificado de qualidade. Ou seja, tem uma série de questões que têm que ser conhecidas da empresa e que têm que ser trazidas dentro desse contexto, e repito, um contexto que inegavelmente tem a necessidade da parceria privada. Mas necessariamente o que o SENGE estabelece é que haja uma discussão e que haja uma maior transparência no sentido de por que não foi trazido à tona esses projetos que estão sendo, inclusive a semana que vem, parece, nos passaram, o BNDES estaria trazendo essas modelagens das parcerias público-privadas, que vão garantir 4 bilhões de investimento na Corsã. Isto, se for o processo de venda, pelo menos o que foi anunciado pelo governador aqui da Corsã, isso estaria sendo deixado de lado. Então, nós temos que ter um leque de discussão, mas partindo de novo do pressuposto. A parceria privada é importante, a Corsã tem capacidade para atrair parceiros, mas necessariamente o entendimento do SENGE é que esse controle, assim como na Sabesp há mais de 20 anos, como na Copasa também, cerca disso, e na Sanepar também, mantenha-se os 51%, pelo menos, de controle, porque trata-se de um serviço e de uma atividade pública, voltada à saúde, voltada às questões ambientais e voltada também, que tem muito de questão social. A questão empresarial que visa o lucro ou que visa resultados positivos é importantíssimo para que haja o reinvestimento para a busca da universalização dentro dos prazos do marco legal, que nada mais é do que a tradução do que a sociedade vem nos últimos anos querendo, e que há essa possibilidade muito concreta nesses projetos que visualizamos dentro da Corsã. Para encerrar o bloco, Regis. Eu acho que a questão é a gente ver todas as partes contextualizadas, né? A privatização, eu acho que ela é importante, com certeza, estando na mão da iniciativa privada, nós vamos ter uma agilização nos esgotos, no fornecimento de água, enfim. A gente bate na tecla de que o mais importante que isso é como vai ser fiscalizado isso, né? O Marco de Saneamento, ele propõe várias regras para ser feito. A Corsã, tendo esses benefícios que ela tem, se ela vai ter condições ou não de cumprir tudo que é determinado, é uma questão, e talvez pela PPP se consiga, mas o importante, assim, se discutiu tanto, né, as PPPs e está para acontecer, né? As empresas vencedoras estão aí, é uma questão também, né, privatizando, como é que fica, se ficaria a Corsã com um percentual, quer dizer, eu acho que é uma discussão ainda muito ampla, está iniciando, né? Não temos como ter um posicionamento assim, de pronto, se realmente a privatização vai ser o essencial. Eu acho que é importante se discutir, ouvir todas as partes, entender bem como vai funcionar isso, e a gente vai estar aí discutindo e colaborando no que for possível. Vamos fazer intervalo, voltamos na sequência aqui com o Cruzando as Conversas. Estamos falando sobre a privatização da Corsã, tema que será debatido na Assembleia Legislativa em breve.